Café Concurso, nossa continuidade ao estudo de verbos. Vimos no segmento anterior a classificação. Agora é a hora da flexão. Vamos começar com vozes verbais. Um tipo de flexão verbal que pode ser dividido em 3 segmentos: ativa, passiva e reflexiva. O que nós chamamos de voz ativa? Aquela em que o sujeito da frase, aqui o rapaz, no exemplo dado, o sujeito da frase faz a ação do verbo. Aqui o verbo é ferir, no pretérito perfeito do indicativo, feriu. Tá? O sujeito faz essa ação. O verbo aqui, no caso, é um verbo chamado de transitivo direto. Há um trânsito da ação, buscando um complemento na frase, e esse trânsito se dá na ligação diretamente com o objeto. Não há presença de preposição. Por isso, o cachorro é o nosso objeto direto. Completa o verbo ferir. Então, o sujeito, o rapaz, fez a ação de ferir e alguém foi alvo dessa ação. O cachorro é o nosso objeto direto. O complemento verbal. Toda frase que apresenta objeto direto permite uma reescrita, uma reescritura dessa frase. E aí nós caímos na voz passiva. Aquele que é visto como objeto direto passa a ser considerado sujeito. E o sujeito recebe aqui na nova frase, na nova estrutura, um novo nome. É aquele que continua agindo, portanto, agente, só que da voz passiva, então agente da passiva. Notem o seguinte, quando eu faço essa nova construção, eu não tenho apenas um verbo, eu tenho um outro verbo aqui, o verbo ser, e depois o verbo ferir, né, no particípio. No particípio, foi ferido. E aí eu tenho a chamada voz passiva. Voz passiva. O cachorro foi ferido pelo rapaz. Na verdade, o que leva a pessoa a fazer a ativa ou a passiva? O sujeito é a primeira função da nossa estrutura frasal. É o nosso primeiro pensamento. A nossa primeira preocupação. Se eu estou preocupado com o rapaz e o que o rapaz fez, o meu sujeito será o rapaz. Estou preocupado com o rapaz. O que esse rapaz fez aí? O rapaz feriu o cachorro. Agora, se a minha preocupação está com o cãozinho, com o cachorro, né, que é ali do meu convívio, estou preocupado com o cachorrinho, a minha frase já começa pensando no cachorrinho. E o que aconteceu com o cachorrinho? Então eu formulo a frase: o cachorro foi ferido pelo rapaz. Então mudou o foco da minha preocupação, mudou o meu interesse. No primeiro, na ativa, eu estava preocupado com o rapaz, o que o rapaz havia feito, e na segunda, o que aconteceu com o cachorro que é do meu conhecimento. Portanto, eu construo uma frase com uma estrutura diferente, invertendo. Na primeira, eu tenho o autor, na segunda, eu tenho aquele que foi alvo da ação. Né? Então, eu construo a voz passiva. Detalhe, fazer voz passiva é fazer um X. É fazer um X. O que eu tenho como sujeito na voz ativa passa a ser agente da passiva. Evidentemente que na voz passiva. O que eu tenho como objeto direto na voz ativa, eu tenho como sujeito na passiva. É necessariamente fazer um X, em que o sujeito se torna agente da passiva e que o objeto direto se torna sujeito, é o que temos aqui. O sujeito, o rapaz, se tornou agente da passiva pelo rapaz. Preposição por mais artigo o. E o cachorro, que era o nosso objeto direto, passa a ser sujeito da nova frase. Isso é fazer voz passiva. Mas o detalhe, não basta inverter, não basta inverter os polos, não basta fazer o X. Eu ainda tenho de incluir o verbo ser, muito raramente o verbo estar. A cidade estava cercada pelos soldados. Os soldados cercavam a cidade. Né? Normalmente o verbo ser, presente, passado, futuro, em qualquer tempo. Isso é fazer voz passiva, fazer um X e incluir o verbo ser. É o que nós temos aqui. Fizemos o X, invertemos os polos e incluímos o verbo ser. Mas ainda temos a voz reflexiva, e o nome já diz tudo. A ação que eu faço, faço em mim mesmo. Então eu faço uma ação e sofro essa ação simultaneamente. O rapaz feriu-se. Então o rapaz faz a ação de ferir
mas quem é ferido é ele próprio. Então ele fere a si mesmo. E aí nós temos a presença de um pronome pessoal oblíquo átono, o se, ou me, ou te, né? Eu me feri, que nós vamos chamar de pronome reflexivo, porque ele confere ao verbo a ideia reflexiva. O rapaz feriu a si mesmo. A si mesmo. E aí temos a voz reflexiva. Então, 3 possibilidades da flexão de voz, vozes verbais. Ativa, passiva e reflexiva. Ativa, o sujeito faz ação. Passiva, o sujeito sofre ação. Reflexiva, o sujeito faz e sofre ação simultaneamente. Ok? Só uma atenção especial para a voz reflexiva, que nós temos aquela reflexiva que inclui a reciprocidade. Eu tenho outro, eu faço uma ação no outro, e esse outro me devolve a mesma ação. Como na frase, os atletas abraçaram-se após a vitória. Após a vitória. Temos um adjuntivo de tempo, né? Após a vitória. Abraçaram-se após a vitória. Esse se, pronome pessoal oblíquo, aí é um pronome reflexivo com reciprocidade, é um pronome recíproco. Ele indica a reciprocidade. O que significa aí? Os atletas, eu abraço o meu colega atleta, ele me devolve o abraço. Né? Ou seja, abraçaram um ao outro. Um ao outro. E aí temos a voz reflexiva com reciprocidade. Né? Pronome recíproco. Né? Pronome reflexivo recíproco. Temos as 2 possibilidades, então. Aquela em que eu faço ação em mim mesmo e aquela em que eu faço uma ação e tu me devolves a mesma ação. Né? Mas o importante no concurso, raramente é pedido aqui, voz reflexiva, porque o aluno detecta, o candidato detecta facilmente em que a ação da frase é feita e sofrida pelo sujeito. Né? Normalmente, quando aparece voz reflexiva, é para que o aluno, para o candidato aí, diga o que é esse se, dos muitos papéis que o se desenvolve na língua portuguesa, desempenha na língua portuguesa. Que se é esse aqui? É o nosso pronome reflexivo. Que se é este aí? Ok? Fora isso, o que se quer mesmo em concurso é ativa e passiva. Ativa e passiva. São as 2 vozes muito solicitadas em concurso público. Ativa e passiva. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. A ativa só tem uma forma. Mas eu vou usar o quadro agora, limpei o quadro, a voz passiva. Pois a voz passiva tem 2 modalidades. Uma chamada de analítica, lise, parte, toda divididinha em partes. E uma outra chamada de sintética, menor, portanto. Também conhecida como voz passiva pronominal, porque ela vai incluir um pronome junto ao verbo. Pronominal ou sintética. 2 nomes para a mesma coisa. A voz passiva analítica. Eu tenho uma voz ativa. Os empresários venderam alguns imóveis. Os empresários venderam alguns imóveis. Faço X. Faço X. Alguns imóveis, e aí eu vou cair na voz passiva analítica. Estou fazendo X da voz ativa. Alguns imóveis. Vou incluir mais um verbo, sempre terei mais um verbo na voz passiva, o verbo ser. Se eles venderam, vamos usar o pretérito perfeito, alguns imóveis foram vendidos pelos empresários. O que era sujeito, aqui está, numa nova forma, por mais os, pelos e o substantivo empresários. Nós temos o agente da passiva aqui. Sujeito na voz ativa, agente da passiva, evidentemente na voz passiva. E o que eu tratei como objeto direto na ativa, agora é sujeito na voz passiva. Então, os empresários venderam alguns imóveis. Alguns imóveis foram vendidos pelos empresários. Mas notem o seguinte, na voz passiva eu tenho a presença de mais um verbo, do verbo ser, mais o outro verbo
no particípio, senhores. Particípio. E aí temos a voz passiva analítica. Tem o seu sujeito, o seu verbo, locução verbal e mais o agente da passiva. Mas há como fazer menor, diminuir, sintetizar a voz passiva. Eu continuo com a voz passiva, eu não mudo a voz, apenas diminuo. Vamos fazer então a voz passiva sintética ou pronominal. Na sintética ou pronominal, para reduzir, eu retiro o verbo ser, que acabou de entrar aí na voz passiva. Retiro o verbo ser e retiro o agente da passiva. Ou seja, na voz passiva sintética, eu ficarei sem saber quem é o autor, quem fez a coisa. Nós não teremos a consciência de quem fez a coisa porque a frase não me diz. O que sobra? Pouca coisa, por isso é sintética. O verbo, e aí eu vou conjugar aqui, ó, venderam alguns imóveis. Aqui o sujeito. E aí nós vamos usar o sujeito aqui após o verbo, alguns imóveis. Evidentemente que continua sendo sujeito, eu não mudei de voz. Eu continuo com a voz passiva, apenas uma outra modalidade. Então, se alguns imóveis é sujeito da passiva analítica, será sujeito também na passiva sintética. Então, eu retiro duas coisas, mas incluo uma. Fazer voz passiva sintética é retirar dois segmentos da voz ativa, mas incluir um na sintética, que é o se, um pronome pessoal oblíquo, átono, se, que eu vou chamar de pronome apassivador, ou partícula passivadora, como queiram. Partícula passivadora ou pronome apassivador. Ele é o responsável, por isso em vermelho, para destacar bem, é o responsável pela existência da voz passiva sintética. Venderam-se alguns imóveis foram vendidos. Detalhe, aqui eu não tenho o sujeito. Eu tenho o sujeito, mas não tenho quem é o autor, é o sujeito passivo, imóvel não faz nada. Então, eu não tenho um autor, eu não tenho um agente da passiva. Por isso, na passiva sintética, não se tem como conhecer o autor. Quem fez, né? Construíram-se represas. Quem construiu? A frase não me diz. Represas foram construídas, né? Pelos engenheiros, aí eu poderia colocar pelos engenheiros. Mas na sintética não. Ok? Na sintética não. São as vozes verbais. Agora, olhem o seguinte. Eu vou limpar o quadro, e vou fazer uma frase com mais de um verbo. Aliás, com a frase que eu tenha mais de um verbo e tem outras funções sintáticas. Olhem só. Vou colocar na ativa o professor. O professor vamos colocar dois verbos. Deve enviar apostilas aos alunos amanhã. Amanhã. O que eu tenho aqui, senhores, é um sujeito, o professor, um sujeito ativo, agente. O professor faz ação, ele vai fazer ação. Aí eu tenho dois verbos. Aqui eu tenho o sujeito, eu tenho dois verbos. O verbo auxiliar deve e o verbo principal enviar. Temos aí uma locução verbal. Aí surgiu o objeto direto. Apostilas. Enviar o quê? Apostilas. E o objeto indireto, enviar a quem? Enviar aos alunos. E o adjunto adverbial de tempo? Quando? Quando? Amanhã. Adjunto adverbial de tempo. Uma frase com algumas funções sintáticas. Mas tem objeto direto. E se tem objeto direto, condição sine qua non, usando aí uma expressão latina, sem a qual nós não temos voz passiva. Portanto, eu preciso do objeto direto para ter a voz passiva. Porque o objeto direto é aquele que se tornará sujeito. Apostilas agora é o sujeito na voz passiva. Estou preocupado com as apostilas? E as apostilas? As apostilas, devo incluir o verbo ser. Né? Como eu tenho apostilas, o novo sujeito no plural, concordância verbal, o verbo dever vai para o plural. Apostilas devem, concordância verbal. E aí incluo o verbo ser. Enviar, infinitivo, ser, infinitivo. Devem ser enviadas, e aí o particípio.
Ou seja, os verbos que estão aqui na voz ativa continuam na voz passiva, só a inclusão do verbo ser aqui com o verbo principal, infinitivo e infinitivo. Por que o plural? Concordância com apostilas, que é o sujeito agora, o sujeito da voz passiva analítica. Sujeito. Enviadas. Por quem? Agora, o que era sujeito aparece na nova frase como por mais o, preposição por mais artigo o, pelo, como agente da passiva, pelo professor. Apostilas devem ser enviadas pelo professor, agente da passiva, né? Aquele que age sem ser sujeito. E aí, as outras funções continuam na frase sem alteração nenhuma. Aos alunos, amanhã. Aos alunos continua sendo o nosso objeto indireto e amanhã o nosso adjunto adverbial de tempo. Quando? Aí temos a voz passiva. Agora, a banca quer a voz passiva sintética. Verbo ser some, nós já vimos. E o agente da passiva eu nunca tenho na voz passiva sintética. Elimino 2 elementos e incluo um. Qual é o que eu incluo? O ser, partícula passivadora, pronome passivador. Então começamos com o verbo. Devem enviar apostilas. Olha o sujeito. Eu não mudei de voz verbal, portanto, apostilas continua sendo o sujeito. Continuo com a voz verbal, só que agora sintética. Devem enviar apostilas aos alunos. Objeto indireto. Eu não mexo no resto da estrutura. E amanhã, adjunto adverbial de companhia. Eu continuo com as mesmas funções. O que é mexido? Então, o que é mexido? O sujeito vira, da ativa vira agente da passiva, que some aqui. E o que era objeto direto vira agente, vira sujeito, portanto agente, vira sujeito. Em que frase? Na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. O sujeito é o mesmo. Mas fazer voz passiva é retirar 2 elementos da ativa, verbo ser e agente da passiva, e incluir a nossa partícula passivadora. E aí temos a voz passiva sintética. Devem-se enviar apostilas aos alunos amanhã. Não inicia a frase com o pronome oblíquo, porque nós já vimos isso aqui. É pecado mortal iniciar a frase na língua culta com o pronome oblíquo. Então, deve-se enviar. Ok? Aí temos a voz passiva sintética. Ativa para passiva. Fazer o X, inverter os polos e incluir o verbo ser no tempo em que está o verbo da ativa. Passiva sintética, passiva analítica, passiva sintética. Eu retiro 2 elementos da analítica, o verbo ser, como foi empregado, mais o agente da passiva. Retiro os 2, mas incluo um. Incluo o pronome apassivador, a partícula passivadora. Isso é voz passiva. Muito frequente em concurso. Os alunos se perdem numa coisa muito simples. E notem, o sujeito está aqui. O verbo tem de concordar com o sujeito. Uma dificuldade de muitos candidatos é ver o que está aqui como sujeito, apostilas como sujeito. É o sujeito, sim, é o sujeito da voz passiva, não será o sujeito da voz ativa. Cuidado com voz passiva, voz ativa, cuidado, cai muito em concurso público. Todas as bancas pedem este tipo de flexão de verbo, certo? Vamos ver na sequência outras flexões verbais. Continue conosco, prestigie o nosso curso Café Concurso, aquele que leva você à aprovação. Confiamos.